Bom dia, pessoal. Olha que jornada incrível que tem sido todas essas semanas aí do mês de janeiro, e eu quero compartilhar com vocês aí coisas importantes. E isso, assim, começou num momento lá de reflexão no início do ano, onde eu estava me sentindo muito parado, onde as coisas estavam muito devagar, e eu entendia que deveria colaborar, que eu deveria contribuir, que eu deveria compartilhar todo esse conhecimento, tudo isso que eu vim fazendo aqui ao longo desse ano. E escolhi os três pilares visíveis, que é a parte da vida profissional, a parte da vida pessoal e a parte da vida esportiva, que elas se entrelaçam no nosso dia a dia e como é que elas conversam entre si e o que uma pode ensinar para a outra. Isso é fundamental. Eu vejo hoje em dia muitos atletas trazendo os ensinamentos da sua jornada dentro do esporte para o negócio, e aqui o que eu procurei fazer então é trazer, é um pouco diferente porque eu não sou atleta, então estou trazendo aqui nessa discussão as minhas experiências, as ferramentas que eu disponho, aquilo que eu vivenciei na vida corporativa, na vida de trabalho, na vida de educação, na vida de desenvolvimento educacional, para dentro desses três pilares aqui que eu comentei com vocês. E esse desconforto, ele precisava encontrar alguma forma de acontecer. E ele aconteceu através de uma folha em branco. A folha em branco, um papel em branco, ele tem um poder muito grande em cima de vocês, sabe? Ou ele pode te direcionar a fazer muitas coisas. E como eu costumo repetir aqui, essa folha em branco vai fazer com que você encontre os caminhos para se tornar 1% melhor a cada dia. Acredite nisso daqui. E fazendo um compilado de toda a discussão que nós tivemos aqui assim, ao longo desse tempo, ao longo dessa jornada, eu queria compartilhar, então, são como 9 aprendizados, ou são 9 temas aqui que eu estou desenvolvendo, e eu vou contar um pouco mais sobre cada um deles futuramente, mas não vai ser agora, tá? E assim é o seguinte, o primeiro ponto aqui que eu sempre falo é a questão de propósito, é a questão do autoconhecimento. E antes de nadar mais rápido, eu precisei entender por que foi que eu pulei na água, por que foi que eu resolvi nadar, por que eu comecei a fazer todo esse trabalho. Então esse aqui é o primeiro ponto, propósito, autoconhecimento. E o segundo deles é a constância e a alta performance, o compromisso que a gente tem que ter, porque a disciplina começa ao dia em que o entusiasmo termina. É aquela hora em que está muito frio, é aquela hora que você está cansado, é aquela hora que você acha que já fez muito, é aquela hora que você simplesmente não está afim. Então, esse segundo ponto aqui, ele é muito rico, ele é muito bom para a gente desenvolver um pouco mais aqui assim. E o terceiro item, eu falo aí sobre consistência e resiliência. Ele é um complemento, você vai ver que esses itens eles estão entrelaçados, porque quando a gente fala de consistência, quando a gente fala de resiliência, ele não é sobre nadar mais forte, mas é sobre continuar nadando, mesmo quando a água esteja mais pesada para você. É isso, é ser constante, ter compromisso, é fazer acontecer, é a cada onda, a cada bebida de água, então que você trate isso com resiliência e que você volte ao seu estado de alta performance. O quarto elemento que eu quero compartilhar com vocês aqui é sobre a gente ter coragem nos dias difíceis, porque nem sempre dá para mudar as condições da água. Não dá para mudar as condições de temperatura, isso não está na sua mão. Não dá para dizer se ela vai estar muito revolta ou não, mas é possível se ajustar, é possível se preparar, é possível com que você encontre a braçada perfeita, que você encontre a puxada perfeita, que você consiga dar uma pernada importante, que você consiga respirar bem, mantendo o seu alinhamento, e então ajustando para manter o alto astral, para manter o compromisso, para manter a disciplina, para ter coragem nos dias difíceis. Esse é um outro ensinamento poderoso, não é mesmo? O quinto elemento que eu quero compartilhar com vocês é sobre processo. É uma coisa que a gente conversou bastante aqui assim,
olha, a gente tem que nadar bem, a mão tem que entrar de um jeito, o corpo tem que ficar do outro lado, as medições que elas são fundamentais de acontecer, quantos metros eu nadei, quanto tempo foi o meu ritmo lá para cada 100 metros, quantas braçadas eu dei, perdi, não perdi calorias, o que aconteceu, como é que eu posso identificar essas mudanças todas aqui assim. Porque o processo, através das métricas, ele garante o progresso consistente. E o progresso ele não acontece por acaso. A alta performance não acontece por acaso. Ela acontece porque tudo foi medido, porque tudo foi identificado, porque tudo foi analisado, porque você percebe que, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando a água está agitada, então você está fazendo o seu melhor. E aí, para isso que serve esse 5º capítulo que a gente está discutindo aqui sobre processo, métricas e o progresso consistente. Pegou a chave? O 6º elemento, ele está muito atrelado sobre a questão da liderança, né? Que a gente fala aqui, eu conversei muito com vocês aí a respeito de liderança e influência, e eu tratei o meu corpo aqui como uma equipe, e essa equipe ela tinha uma liderança que ela deveria fazer, que ela deveria se desenvolver, que ela poderia fazer melhor. E agora pensa você na sua equipe, no seu time, ou então num time que você participa, dirigindo ou direcionando ou inspirando a sua família. Dá para perceber essas coisas aqui assim? Pois é, porque liderar é inspirar movimento, mesmo quando o mar está agitado. O 7º elemento, o 7º tema que eu aqui pude destacar também, é sobre equilíbrio e energia. Isso daqui são coisas assim muito importantes, porque o que eu vou falar para vocês aqui é uma frase poderosa, porque ela diz assim, olha, não é possível nadar bem em águas turbulentas se você mesmo é a tempestade. Isso me trouxe uma baita de uma reflexão. E eu imagino que isso vai inspirar você a fazer reflexões profundas aí no seu dia a dia de trabalho, na sua vida, seja na vida esportiva ou vida acadêmica ou qualquer uma delas, não é mesmo? O nono elemento aqui, o 9º ponto que eu separei aqui para a gente falar em algum momento é sobre a resiliência e a arte da perseverança. A gente tem um vídeo só falando de resiliência aqui assim, e a perseverança foi algo que permeou as nossas conversas aqui o tempo todo. E o que eu quero dizer para vocês aqui, sempre usando aqui essa linguagem da natação, é que não é a força das ondas que define o nadador, mas a capacidade de continuar, mesmo quando as condições não são propícias para você fazer o que precisa ser feito, o que você precisa fazer, ok? E o 9º item que eu quero compartilhar com vocês aqui são sobre as ferramentas e práticas, e que para tudo, gente, para tudo é importante ter método, é importante ter rotina, é importante ter a receita, porque sem receita, sem método, sem disciplina, sem diligência, o propósito se perde no meio do caminho. Você já aí não sabe mais para onde você está indo, porque a disciplina ela revela a importância dos processos e a inspiração transforma através da disciplina, do processo e da ação em resultados palpáveis, resultados duradouros, resultados que vão acrescentar e muito para o seu desenvolvimento. Pegou a chave? Ainda falando sobre o papel em branco, e eu disse aqui que eu falei sobre os 3 elementos visíveis do canal que eu conversei com vocês, eu falei sobre vida pessoal, falei sobre vida profissional e falei sobre o esporte, né? a vida esportiva, que é assim, e eu mostrei aqui o papel em branco. E tem um aspecto invisível que ele não está aqui, mas eu teci, ou eu me inspirei, ou ele esteve o tempo todo aqui nas nossas conversas, que é justamente você pedir a inspiração pro divino, porque a hora que você tá com o papel em branco, pede para Deus te encaminhar, pede para Deus te orientar, pede para Deus te abrir caminhos aqui assim. E aí esse papel em branco ele vai ser preenchido. Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui, que tem logo no início, tem os meus vídeos lá que eu falo do PDCA, e eu coloco aqui o exemplo de Noé, coloco o exemplo de Josué,
Justamente aqui, quando você recebe a incumbência, estou pensando em Noé aqui, de construir a arca, ou de Josué, que é de conquistar aí, ou seguir o legado do seu povo aí para conquistar, para tomar conta de Israel. E o que é fundamental nessa jornada toda é que esse pilar invisível, mas que ele está permeando o tempo todo todas as coisas aqui, ele representa uma chave. E essa chave, ela vai encontrar você. Você vai perceber essa chave o dia que você estiver preparado. Obrigado por me acompanhar. Eu vou compartilhar com vocês algumas estatísticas das coisas que aconteceram por aqui. Depois, então, a gente vai voltar a conversar, ok? Beijo no coração. Fiquem com Deus.